Bom dia, Ju. Bom dia. Friozinho. Bem friozinho, né? Preciso alterar meu nome aqui. Peraí, que tá com o nome da minha mãe. Esperar um pouquinho o pessoal chegar. Pessoal acordando. Acordando, Bom né? dia, bom dia. Bom Mãe dia. chegou. Vocês conseguiram assistir a aula antes? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Não, porque eu deixei fazer muito tarde ontem, não dei conta. Mas eu ouvi mais, acho que 2/3 eu ouvi, sim. Depois eu dormi. Eu assisti. Bem, acho que eu já vou começar, então. Bom dia. Aqui nesse slide, na verdade, é para a gente fazer aí uma leve revisão do que a gente viu na aula passada. Então, só para a gente lembrar, a gente viu a via da glicólise e eu falei para vocês que a gente tem a glicólise anaeróbica e a aeróbica. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que todas as vias, elas nunca param de funcionar. O que pode acontecer é que em determinados momentos eu acelero mais uma via. Então ela vai prevalecer, então seus produtos vão prevalecer. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa situação de atividade física muito intensa, de curta duração, que exige produção energética muito alta, como uma musculação onde eu carrego um peso, uma corrida a curta distância intensa, né, para competição, a gente tem uma via que acaba prevalecendo, que é a via anaeróbica. Então, o que é essa via? Essa primeira parte aqui, ó, acontece nessa via, então a glicose entra para dentro da célula e ela entra na via glicolítica, né, que é a via que vai quebrar essa molécula ao meio, produzindo 2 piruvatos. A diferença é que esse piruvato, a maioria dos piruvatos que estão sendo produzidos, ele vai acabar seguindo a parte anaeróbica. O que é a parte anaeróbica? É uma parte simples. O que vai acontecer é que os NADHs que estão sendo produzidos na própria glicólise vão doar o seu hidrogênio para esses piruvatos. E quando esses piruvatos recebem esses hidrogênios, eles são convertidos em lactato. Ai, por que eu preciso dessa reação? Porque esse hidrogênio, ele precisa ir para alguém. Porque o NAD sem o hidrogênio precisa voltar para trabalhar. Precisa voltar lá na via glicolítica para recolher outros hidrogênios da oxidação que está acontecendo na via glicolítica. Se eu não tiver mais NAD, a via para. Então, por isso que o NADH precisa entregar esse hidrogênio para alguém. Aí hoje vocês vão ver que pela via aeróbica, esses hidrogênios lá no final vai acabar encontrando o oxigênio. Então, quem recebe o hidrogênio é o oxigênio na via aeróbica, tá? Que é totalmente dependente de oxigênio. Mas nessas situações onde eu faço esse tipo de atividade física, acaba que não tem oxigênio suficiente, porque a atividade é muito intensa e ela é uma atividade muito rápida.
Então, não tem esse tempo, não tem esse oxigênio. Então, por isso que a gente fala que é anaeróbico. Não preciso do oxigênio. Eu me livro do hidrogênio através da doação para o piruvato com a produção de lactato. Então, quando a gente compara a produção de lactato em indivíduos que fizeram uma atividade física anaeróbica, essa produção é muito maior. Tá? Não quer dizer que se eu correr longa duração, fizer uma atividade física aeróbica, eu não vá produzir lactato. A gente produz lactato o tempo todo. Porém, nesse tipo de atividade física, a gente tem acúmulo de lactato nos músculos, que pode levar à nossa fadiga, a gente tem que dar um descanso para esse lactato sair do músculo, e ele caindo na corrente sanguínea, ele vai ter que ir lá para o fígado, e a gente vai metabolizar esse lactato, tá? Depois a gente vai aprender como. Então, pessoal, o que a gente aprendeu aí na última aula foi, primeiro, a via da glicólise, né? Como que acontece essa quebra da glicose, não é tão simples, né? A gente viu que exige fosforilação, que a gente tem um gasto de ATP, e que depois que eu fosforilo essa molécula, eu consigo quebrar ela, aí eu faço uma oxidação. Então, se eu tenho uma oxidação, eu tenho liberação de hidrogênio, então eu vou ter produção de NADH, e no final eu consigo desfosforilar essas moléculas, e daí eu tenho aí a produção dos 4 ATPs, que me dá um saldo de 2 ATPs. Então, o que a gente tem que saber dessa via? Que a glicólise ela vai ser quebrada em 2 moléculas de piruvato, e que durante essa quebra, a gente tem a liberação aí de 2 NADHs, que é super importante, porque a gente vai ver que vai lá na cadeia respiratória para a produção de energia, e tem uma produção energética de 2 ATPs, tá? Agora, a gente vai continuar pela via aeróbica. Então, vocês vão ver que esse piruvato, ele não para por aqui. Ele vai entrar para dentro da mitocôndria e vai entrar lá no ciclo de Krebs, tá? Então, hoje a gente vai ver as próximas etapas dessa via aeróbica. Então, aqui, ó, o resuminho nesse slide, então, bem resumido, que é o que a gente precisa realmente saber, que a glicose com 6 carbonos é quebrada em 2 moléculas de piruvato, que tem 3 carbonos, e que durante essa quebra a gente tem um saldo de 2 ATPs e a produção de 2 NADH. E aí, o que vai acontecer? A gente tem que seguir, né, com o piruvato. Então, eu tenho 2 moléculas aí de piruvato que vão entrar lá na mitocôndria. Quando eu falo, né, esses números, 2 moléculas, é porque a gente está pensando sempre em uma molécula de glicose. A gente quer saber no final o que uma molécula de glicose consegue produzir, tá? Mas pensem que no nosso corpo é muita molécula de glicose entrando na célula. Não para. Então, essa produção vai ser bem maior, tá? É só uma maneira simplificada da gente ter uma noção do quanto que essa glicose consegue fornecer de energia. Então, aqui para uma molécula de glicose, quem entrou aqui na mitocôndria foram 2 moléculas de piruvato, tá? E esse piruvato tem 3 carbonos. E ele vai participar ali de uma reação que é super importante aí para seguir o metabolismo. É uma reação, pessoal, onde eu tenho liberação de um carbono. Então, eu tenho 3 carbonos. Aí eu vou liberar um carbono, vou ficar com 2. E durante essa liberação, eu também tenho uma reação de oxidação. Então, aqui vão ser liberados mais NADH, porque oxidação liberação, é perda de hidrogênio. Então, o NAD vai lá captar esses hidrogênios. E eu vou ter a participação de uma coenzima, tá? Então, a gente aprendeu que NAD e FAD são coenzimas. São coenzimas derivadas de vitaminas, né? Então, NAD, só para a gente relembrar, é derivada da vitamina B3, o FAD é derivado da vitamina B2, e essa nova coenzima que vocês vão aprender hoje, que chama coenzima A, ela é derivada da vitamina B6,
B5, que é o ácido pantotênico, tá? Então, ela tem alguma função importante. A coenzima A, ela vai pegar esses 2 carbonos que sobraram do piruvato e vai levar até o ciclo de Krebs. Então, é isso que a coenzima A vai fazer. Ela normalmente se liga a essas pequenas moléculas. Então, a gente fala que o produto dessa reação é o acetil. Acetil é o nome dessa molécula de 2 carbonos. CoA, que é a coenzima A. Então, a gente fala acetil-CoA, que é a molécula que vai entrar nesse ciclo de Krebs. Tá? Então, essa reação ela é super importante, tá? Ela tem a participação de várias enzimas, é uma reação extremamente complexa, tá? Mas que a gente precisa, eu não vou ficar falando do nome das coenzimas, eu só quero que vocês entendam o que está acontecendo de maneira simplificada com esse piruvato que tem 3 carbonos. Eu vou mostrar aqui. Aqui é só para ilustrar a coenzima A, tá? Então, ela tem essa estrutura química, né? A gente não vai aprofundar em molécula química, mas vejam que tem aqui a adenina, né? Que é uma base nitrogenada. E a gente tem aqui uma caudinha que é derivada da vitamina B5, que é o ácido pantotênico. E depois, lá na frente, quem está no curso de nutrição vai ter que aprofundar. Então, vejam que vitaminas do complexo B participam bastante aí do nosso metabolismo energético. Então, todo dia a gente precisa ingerir essas vitaminas. E aqui a reação, né? A reação complicada. Não vou ficar me apegando ao nome das enzimas, mas quem faz essa reação acontecer é um complexo de enzimas que a gente chama de complexo piruvato desidrogenase, tá? O que vai acontecer com a molécula de piruvato? Então, vejam aqui, o piruvato tem 1, 2, 3 carbonos. Esse carbono aqui, 1, ele faz dupla ligação com oxigênio, uma ligação simples com uma hidroxila, que é o OH. Então, nessa ponta aqui, vai acontecer 2 reações importantes. Uma descarboxilação e uma oxidação. Então, descarboxilação significa que eu vou tirar o carbono fora. Esse carbono, ele vai ser perdido junto com esses oxigênios aqui. Então, carbono com 2 oxigênios, né, formam o CO2. Soltou o CO2, é um gás que vai lá para o sangue, a gente pode eliminar o excesso pela respiração. Esse hidrogênio aqui, ele também vai se soltar da molécula. Quem que pega hidrogênio quando solta da molécula, quando tem oxidação? O NAD. Então, aqui eu preciso de um NAD, né, para captar esse hidrogênio e eu vou produzir aí o NADH. Ok, o que sobrou dessa molécula? Sobrou esse pedacinho aqui, ó. C dupla O e o carbono com seus 3 hidrogênios. Ou seja, sobrou 2 carbonos. Esses 2 carbonos vai ser captado pela coenzima A, que vai transportar esses 2 carbonos até o ciclo de Krebs. Então, o que sobrou aqui vai ser ligado à coenzima A. Então, aqui, ó, o que sobrou foi ligado à coenzima A. Eu chamo essa molécula aqui de acetil-CoA. Tá? Então, essa é a reação aí que converte piruvato em acetil-CoA. Lembrando, a gente, através de uma molécula de glicose, a gente conseguiu produzir 2 piruvatos. Então, eu vou conseguir produzir 2 moléculas de acetil-CoA. Então, aqui eu tenho 2 acetil-CoA e eu tenho 2 NADH. Tá? Então, esses 2 NADHs, lembrando, vai lá para a cadeia respiratória. Então, aqui é o famoso ciclo de Krebs. Todo mundo tem pavor do ciclo de Krebs por causa das suas moléculas que participam. Mas a gente vai aprender aqui de uma maneira mais geral como que esse ciclo funciona. Tá? Então, no final,
Eu quero que vocês saibam o que esse ciclo produz. Qual que é a importância desse ciclo? Se a gente fosse aprofundar, a gente poderia pegar cada reação dessa e estudar o que tá acontecendo quimicamente com a molécula. Mas para vocês aqui, o que vocês precisam saber? Ciclo de Krebs, que função tem esse ciclo? O que ele produz de tão importante? O ciclo de Krebs ele é tão famoso porque ele tem várias funções. Hoje a gente vai aprender uma das funções do ciclo de Krebs, que é a função energética. Mas vocês vão ver que esse ciclo participa também de outras vias metabólicas que são anabólicas, por exemplo. A partir dessas moléculas que estão aqui no ciclo, eu consigo produzir outras moléculas importantes para o meu organismo. Essa parte aí a gente vai estudar mais para frente. Hoje o nosso foco é entender aí a função energética do ciclo de Krebs. Krebs é o nome da pessoa que descobriu e estudou esse ciclo, tá? O pessoal gosta de usar esse nome, mas a gente vai ver que nos livros eles usam o nome como ciclo do ácido cítrico. Por quê? Porque a primeira molécula que é formada no ciclo é o citrato, que é essa molécula aqui. Citrato é a mesma coisa que ácido cítrico. Lactato é a mesma coisa que ácido lático. Ácido pirúvico é a mesma coisa que piruvato. São nomenclaturas lá da química, são duas opções de nomenclaturas que a gente tem. Então, eles chamam também esse ciclo de ciclo do ácido cítrico. Então, se a gente observar, olha, quem está entrando aqui no ciclo? O acetil-CoA. Então, vai chegar aqui as duas moléculas, né, de acetil-CoA. A coenzima A, então, entrega aqui o acetil para esse ciclo. Esse acetil vai se unir com essa molécula que está aqui, que é o oxalacetato, que é uma molécula com 4 carbonos. Então, juntou 4 carbonos com 2, formei aí o citrato, ou ácido cítrico, que tem 6 carbonos. Aí, esse citrato vai ter uma pequena mudança de uma hidroxila na posição de uma hidroxila, vai virar isocitrato, não preocupem com isso, tá? Mas aqui de isocitrato para alfa-cetoglutarato, eu já tenho reações importantes. Primeiro, eu vou ter a perda de um carbono, então eu vou ter liberação de CO2, e eu vou ter a perda de hidrogênio. Então, eu vou ter aí a produção de NADH. Então, aqui eu tive uma reação de oxidação. Aí, depois de alfa-cetoglutarato para succinil-CoA, a gente também tem de novo uma reação de oxidação. Então, eu tenho mais liberação de NADH e eu também tenho a perda aí de carbono. E succinil-CoA, eu consigo, para succinato, eu consigo ter a produção de ATP. Tá? Então, aqui nesse ponto, é o único ponto do ciclo onde realmente a gente consegue produzir energia. Aí, depois de succinato para fumarato, a gente tem mais oxidação. Aqui é a primeira vez que vocês viram, né, que o FAD participou. FAD é a mesma coisa que NAT, tem a mesma função. Ele vai levar esses hidrogênios lá para a cadeia respiratória. Aí aqui eu tenho de fumarato para malato. E na última reação aqui, mais uma oxidação, que é de malato para oxalacetato, onde eu tenho liberação de NADH. Então, é um monte de nome, né, de estrutura química, nomes complicados aí para vocês, principalmente estão vendo a primeira vez, que de tanto a gente ver bioquímica, eu já até decorei aí esse ciclo, mas o que eu preciso passar para vocês? O que vocês precisam entender? Que quando eu giro esse ciclo uma vez, eu consigo produzir aí 3 moléculas de NADH que vão para a cadeia respiratória, uma molécula de FADH que vai para a cadeia respiratória também, e eu tenho um ATP. Tá? Então, se a gente pensar que são 2 acetil-CoA que estão entrando aí, a gente vai girar esse ciclo 2 vezes, porque a gente está sempre pensando em uma molécula de glicose. Então, no total, eu consegui gerar 6 moléculas de NADH, 2 moléculas de FADH
e 2 ATPs. Ou seja, 2 ATPs, né? A gente viu na glicólise que foram 2 ATPs, aqui mais 2 ATPs, quase nada de energia por enquanto, né? Vocês vão ver que a energia mesmo vai ser produzida na cadeia respiratória. E quem vai ser crucial para essa produção? NADH e FADH. Tá? Então, qual que é a importância do ciclo em relação à produção energética? A importância é que nesse ciclo a gente tem a produção de muitas moléculas aí ricas em energia, que são as coenzimas NADH e FADH. Tá? Então, isso que é importante desse ciclo. Então, a gente tem que saber quem que está chegando nesse ciclo para fazer ele girar, que é a molécula de acetil-CoA, e quais são os produtos que estão saindo desse ciclo, que são as moléculas de NADH, FADH e a produção de ATP. Tá? Então, isso que é importante. Então, aqui mostrando o ciclo de Krebs, ele tem como substrato aí o acetil-CoA, que é a molécula importante que está entrando no ciclo, fazendo esse ciclo, né, rodar e não parar de rodar. E os produtos vai ter a liberação de 4 moléculas de CO2, que é menos importante, é apenas um gás, e 6 moléculas de NADH, super importante, 2 moléculas de FADH, e 2 ATPs. Tá? Então, essa via ela acaba produzindo pouco ATP, porém muito NADH. Professora, Oi? olhando o ciclo de Krebs, né, no slide 7, eu fiz a contagem e tinha dado a metade das moléculas, né? Eu não entendi por que dobrou. Dobrou, porque lembrando, aqui são 2 acetils que estão chegando. Então, vamos lembrar. Tá certo. Eu estou Tá falando certo. sempre de uma De uma molécula de só. glicose. Não, tá certo. Eu falando de uma molécula de glicose que foi quebrada em 2 piruvatos, que Uhum. virou 2 acetil-CoA. Então, aqui, Semana passada às eu quebrei a vezes, cabeça por causa disso também. Agora que eu entendi. Tá certo. tá? Deu para... Não, perfeito. Obrigado, professor. Imagina. Agora, eu só vou falar um pouquinho como que o nosso organismo controla esse ciclo. Eu falei na última aula, né, da regulação da insulina e glucagon. A insulina e glucagon é bem simples. Quando a gente pensa em insulina, a gente pensa que eu tenho muita glicose, então que eu posso produzir muita energia. Então, essas vias produtoras de energia, elas são sempre aceleradas pela insulina, tá? E o glucagon não, o glucagon demonstra que a gente aí tem pouca glicose, então a gente tem que dar uma desacelerada nessa produção energética. Então o glucagon está sempre ali inibindo essas vias. Mas existem outras formas também da gente regular essas vias energéticas. E o ciclo de Krebs, ele é muito regulado pelas moléculas aí de ADP e ATP, NAD, NADH. Tá? Então, o que significa eu ter uma célula cheia de ADP e NAD? Significa que essa célula está pobre em energia. Tá? Então, eu preciso produzir energia. Esse ADP, que é a minha bateria descarregada, precisa carregar. E o NAD precisa aí captar hidrogênio de alguém. Então, eu preciso oxidar moléculas. Então, quando a minha célula está cheia aí de ADP e NAD, essas moléculas vão lá no ciclo, em alguns pontos, em algumas enzimas que participam desse ciclo, vão dizer para essas enzimas, acelera o trabalho. Por quê? Porque eu preciso ter produção de ATP, porque eu preciso ter hidrogênio sendo liberado para o NAD captar e levar para a cadeia respiratória. Tá? Então, são moléculas, essas moléculas que indicam baixa energia, elas mesmas vão aí regular esse ciclo. Como que acontece isso? Tem enzimas que vão fazendo essas reações do ciclo acontecerem. Essas próprias enzimas têm um sítio de ligação para essas moléculas e quando elas estão elevadas, elas acabam ligando, o que faz com que essas enzimas recebam o recado que elas precisam trabalhar mais. Agora, eu posso ter uma situação oposta. Eu posso ter uma célula que já está cheia de ATP, concentração de ATP nas alturas. Eu tenho um monte de molécula de NADH.
Isso significa que eu já posso parar de produzir tanta energia. Então, o próprio ATP, quando está elevado, e o próprio NADH, quando está elevado, essas moléculas vão avisar algumas enzimas do ciclo que elas já podem reduzir aí o seu trabalho, porque eu já tenho bastante energia, tá? Além disso, eu coloquei aqui o cálcio. Por que eu coloquei o cálcio? Vocês vão lembrar, quem já viu fisiologia ou quem vai ver fisiologia, vocês vão aprender aí sobre contração muscular. E o professor vai contar para vocês que para eu ter uma contração muscular, eu preciso do cálcio. O cálcio vai ser fundamental para essa contração muscular. Então, quando eu vou ter uma contração muscular, eu preciso do cálcio, mas eu também preciso de energia, obviamente. Então, quando a célula muscular começa a se encher de cálcio, significa que ela vai contrair. E para ela contrair, precisa de energia. Então, o próprio cálcio que está ali abundante, avisa o ciclo de Krebs. Acelera aí, porque vai ter uma contração muscular. Então, o cálcio também vai ser um importante ativador aí do ciclo de Krebs. Tá? Então, só colocando aqui como que esse ciclo, quando que ele está mais acelerado, desacelerado, quem que vai fazer esse aviso? Sempre vai ter alguma molécula avisando. Então, agora que a gente viu aí o ciclo de Krebs, a gente vai aí para a cadeia respiratória. Cadeia respiratória também é uma cadeia aí de proteínas que vão fazer algumas funções importantes, tá? Que no final vai conseguir, através aí dessas reações, fosforilar o ADP. Então, eu vou ter aí a produção de muito ATP. Então, essa cadeia, ela chama cadeia porque é uma sequência de reações que vão acontecer e no final, no início, quem vai iniciar esse processo de reações é o NAD/FAD. Então, que nem eu falei para vocês, todos os NADHs, todos os FADHs vão para a cadeia respiratória, tá? O que eles vão fazer lá? Liberar o hidrogênio, eles vão ser oxidados, vão perder esse hidrogênio, tá? Então, é fundamental que esteja chegando o tempo todo NADH e FADH. Então, se a gente for pensar até agora, na glicólise, vocês viram que a gente teve a produção de 2 NADH. A gente viu que da conversão de piruvato para acetil-CoA produziu mais 2 NADHs. E a gente viu no ciclo de Krebs que teve a produção de 6 NADHs. Então, são aí 10 moléculas de NADH chegando nessa cadeia respiratória, mais 2 moléculas de FADH. Essas moléculas simplesmente vão ser oxidadas, ou seja, elas vão perder esse hidrogênio. Assim que elas perdem esse hidrogênio, elas voltam para a via glicolítica, para o ciclo de Krebs, para fazer a captação de outros hidrogênios e depois levar novamente para a cadeia respiratória. Isso não pode parar de forma alguma. Então, esses hidrogênios, vocês vão ver que eles vão ser transportados nessa cadeia, já vou mostrar para vocês. E no final da cadeia, eu tenho uma enzima que chama ATP sintase, que vai conseguir, através da energia do transporte dessas moléculas, vai conseguir fazer a fosforilação do ADP. Quando eu fosforilo o ADP, que tem 2 fosfatos, eu consigo produzir ATP, ou seja, eu estou carregando aí essas baterias que estavam descarregadas. Então, vamos tentar entender como que isso acontece. Primeira coisa, na primeira parte, a gente chama de cadeia transportadora de elétrons. Por quê? Nada mais o que vai acontecer é transporte de elétrons. Por isso que tem esse nome. E no final da cadeia, onde eu tenho a enzima ATP sintase, a gente fala que é a parte onde ocorre a fosforilação oxidativa. Por que chama isso? Porque eu vou ter a fosforilação do ADP, que vai receber o fosfato, e oxidativa, que isso só vai acontecer porque houve oxidação, tá? Por isso que tem esse nome. E no final eu consigo, para uma molécula de glicose, produzir por volta de 34 ATPs. Então, se a gente for comparar com os 2 da glicólise e 2 do ciclo de Krebs,
realmente 34 é muita coisa, né? Então, é aqui realmente que eu tenho bastante produção energética. Então, vamos tentar aí entender como que isso vai acontecer. Aqui é só para ilustrar as moléculas de NADH que a gente tem indo para lá. Então, para uma molécula de glicose, na glicólise a gente produziu 2 NADHs, na conversão de piruvato para acetil-CoA 2, no ciclo de Krebs 6. Então, aqui totalizou 10 moléculas de NADH. E FADH, que foi só lá no ciclo de Krebs, né? Então, produção de mais 2 FADHs. Então, isso tudo vai lá para a cadeia respiratória. Aí, aqui só para mostrar que na glicólise, com relação a ATP, foi produzido apenas 2 ATPs e no ciclo de Krebs apenas 2 também, então bem diferente de 34. Então, essas vias, elas são importantes, apesar de produzir 2 ATPs, elas são importantes porque elas produzem aí muito NADH. Então, a maior parte da energia dessas vias está na forma das coenzimas reduzidas. Quando a gente fala coenzima reduzida, significa que ela está com a molécula de hidrogênio, tá? O NAD, quando está com hidrogênio, a gente fala que o NAD está reduzido. Quando ele perde o hidrogênio, a gente fala que ele está oxidado, tá? Então, sempre quando alguém é oxidado, é porque essa pessoa perdeu o hidrogênio, tá? Então, se eu perder o hidrogênio, eu estou oxidada. Se eu recebo hidrogênio, eu estou reduzida, tá? Então, são termos aí que a gente precisa saber o significado. Então, essas coenzimas reduzidas, que seriam o NAD e o FAD com o hidrogênio, vão levar aí para a cadeia respiratória esses hidrogênios. E lá vão ser reoxidados. O que significa? Vão perder esses hidrogênios. Perdi o hidrogênio, volto para captar novos hidrogênios. E assim vai. No final, né, dessa cadeia respiratória, a gente vai ter a fosforilação do ADP em ATP. Então, vamos localizar aí na mitocôndria essa cadeia respiratória. Então, vocês viram lá que tem o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs fica aqui na matriz mitocondrial, tá? Fica aqui no meio. Então, o que eu tenho numa mitocôndria? Eu tenho a membrana externa e eu tenho a membrana interna. E eu tenho um espaço aqui que a gente chama espaço entre as membranas, espaço intermembranas, tá? Nessa membrana interna, ela até forma dobras, tá? Se a gente olhar na real, tem essas cristas, tá? Mas isso não é tão importante para a gente. O que a gente tem que saber é que a cadeia respiratória está nessa membrana interna, tá? Então, ela fica aqui. Então, são várias proteínas que a gente já vai estudar. E aqui o final, a fosforilação. Isso tudo acontece nessa membrana interna. Então, é aí a localização exata da cadeia respiratória. Então, o que vai acontecer nessa cadeia respiratória? Eu tenho uma primeira parte onde eu vou ter transporte de elétrons. Então, eu vou ter que lembrar um pouquinho da química para vocês. Eu falei o tempo todo que as moléculas que são oxidadas, elas perdem hidrogênio. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de hidrogênio, a gente tem que lembrar que o hidrogênio tem um elétron, tá? Então, aqui eu peguei essa figurinha só para lembrar do hidrogênio. Ele tem uma camada aqui com um elétron. Então, por exemplo, se eu jogo um hidrogênio numa solução, esse elétron vai ser perdido e eu fico lá, a gente representa aqui o hidrogênio com uma carga positiva, que seria o próton. Isso aqui vocês viram quando a gente estudou pH. O pH, ele vai medir exatamente esse próton, tá? Então, quando eu tenho lá um HCl, aí o cloreto saiu fora e o que sobrou foi o hidrogênio. O hidrogênio ele vai perder o elétron e vai ficar ali na solução como um próton, que a gente representa dessa forma, tá? Então, a gente tem que lembrar aqui, que é importante vocês lembrarem, que o hidrogênio, ele sempre carrega um elétron, tá? Que a gente representa aqui como uma carga negativa. Então, o que vai acontecer?
O NAD e o FAD liberam os hidrogênios, tá? Para a cadeia. Aí eu tenho lá uma proteína que vai fazer a captação desses elétrons e começa a transportar para outras proteínas. Então, eu tenho vários complexos proteicos que estão incrustados naquela membrana interna. Eu tenho o complexo 1, 2, 3 e 4. Eu coloquei o nome do complexo para vocês não ficarem preocupados. Eu quero que vocês entendam o mecanismo que vai acontecer aqui. Então, eu tenho o complexo 1 e 2, tá? O 1 vai receber hidrogênio lá do NAD e o 2 do FAD. Os elétrons que vão ser captados por esses complexos vão ser transportados para o próximo, que é o 3, através de uma molécula que é móvel, porque esses complexos eles estão incrustados, estão fixos na membrana. Mas eu tenho uma molécula pequena que é móvel. Então, eu tenho uma molécula que a gente chama de coenzima Q ou ubiquinona, que vai pegar o elétron do complexo 1 e 2 e vai levar até o 3. Aí eu tenho uma outra molécula que chama citocromo C, que também é móvel, que vai pegar os elétrons do complexo 3 e levar até o complexo 4. Tá? Então, por isso que a gente chama essa parte da cadeia respiratória de cadeia de transporte de elétrons, porque o que está acontecendo ali é o transporte de elétrons. Ah, da onde vieram esses elétrons? Do NADH e do FADH, que liberaram hidrogênio. Hidrogênio sempre vai ter ali os elétrons, então esses elétrons vão ser captados aí por esses complexos. Tá? Então, essa é a primeira parte aí da cadeia respiratória. Então, essa figura aqui eu achei bem interessante, que eu tirei aqui de um site. Eu fiquei procurando uma figura bem completa que pudesse fazer vocês entenderem melhor aí como que funciona a cadeia respiratória. Então, aqui, ó, no desenho, eu tenho a matriz mitocondrial, que é aquela parte interna da mitocôndria. Então, aqui eu tenho a membrana interna, onde os complexos ficam incrustados, ficam ali fixos. Aqui eu tenho espaço intermembranar entre as membranas, e aqui a membrana externa, e ali o citoplasma da célula. Então, aqui, esse é o complexo 1, aqui é o complexo 2. O complexo 2, gente, tem muita gente que simplifica, tira ele, tá? Porque ele tem só uma função, que é receber o elétron do FAD, tá? Então, às vezes, a gente vê algumas animações que eles até simplificam e tiram esse complexo 2. Aí, eu tenho aqui o complexo 3 e aqui o complexo 4. A coenzima Q, que é essa bolinha aqui, vai conectar o 1 e o 2 ao 3, e eu tenho o citocromo C, que conecta o 3 ao 4. Então, o que está acontecendo aqui nessa cadeia de transporte de elétrons? NADH e FADH liberaram seus hidrogênios, tá? E os elétrons foram captados por esses complexos. Aí a coenzima Q vai pegar esses elétrons e levar para o complexo 3. Mas e aí? Pessoal, vamos sair e retornar, que já deu os 40 minutos. Aí eu vou explicar isso aqui detalhadamente, tá bom?